Sejam muito bem-vindos ao autoconhecimento e ao seu poder pessoal para fazer a sua estrela brilhar e assim obter resultados extraordinários. Sou Egli Filiassi, psicóloga, helper do Pathwork e coach. Gratidão por você estar aqui neste momento. Isso significa que deseja melhorar a sua vida, por isso se empenha em aprender cada dia. Agradeça pelo seu empenho. Se você considera importante o autoconhecimento, dá sua joinha e compartilhe com um amigo, amiga e familiares para ajudá-los em seu progresso. Gratidão por se inscrever no canal. Se ainda não fez, se inscreva porque terá a oportunidade de receber conteúdos que vão te ajudar para que o seu aperfeiçoamento seja constante. Sugiro também que tenha um caderno exclusivo para anotar seus entendimentos porque ajuda em seu aprendizado. Hoje eu vou falar sobre a gratidão e o caderno da gratidão através do programa da Revista da Manhã com Roseli Bernardes na Rádio Valinhos. Convido você a fazer parte desta experiência para reforçar ainda mais a prática da gratidão para iluminar o positivo, ajudando com isso a eliminar o pessimismo e a depressão. Confira, veja, compreenda, descubra e entenda por que é tão fundamental criar o hábito de agradecer registrando no caderno. Veja lá. Essa minha amiga tão querida que eu tenho, assim, o prazer de receber é a Egli Filiassi. Muito bom dia, psicóloga Egli. Bom, E é um hoje exemplo, né? a Egli aqui de volta, enquanto psicóloga, a Egli que trabalha tanto com a questão da gratidão, e é bem isso que você fala. Obrigada, gratidão, agradeço todo momento, né, Egli? Isso aí. Eu até vou falar sobre a gratidão, porque tem e uma ferramenta poderosa que é fantástica através da gratidão, né? Que transforma ilumina o positivo. Porque tem 3 tipos de gratidões, né? Uma é a convencional, que a gente fala automaticamente, sem conexão, né? Porque é um aprendizado, né? É a mesma coisa quando a gente encontra com alguém e fala, oi, tudo bem? Como é que você vai? É um protocolo de convivência necessária e boa, né? Então, esse é o primeiro tipo de gratidão. O segundo tipo de gratidão é a gratidão passiva. E a gratidão passiva é aquela que quando a gente, por exemplo, se esforçou, se empenhou e conseguiu uma promoção no trabalho, ou então passou no vestibular, ou engravidou e teve um filho, né? Então, claro, existe um empenho da nossa parte e a gente se sente super grato quando acontece alguma coisa. Então, essa é o tipo considerada passiva, né? Você recebeu algo, né? Então alguém Ganhei um chocolate abriu, agora, exato. né? E a gente fala, obrigada. Obrigada, né? Então, reconhece o agrado. Então, houve assim um recebimento. Agora, a gratidão ativa, que é o terceiro nível de gratidão, é aquela que você escolhe deliberadamente agradecer. Então, exige um empenho, uma atividade voluntária de escolha, onde você tem que estar aí observando ao seu redor e agradecer. Então, exige mais empenho e exige mais a vontade de querer fazer. E essa gratidão é que, de acordo com pesquisas, né? Eu estou falando isso dentro de um estudo de um psicólogo que já vem há muitos anos nos Estados Unidos, fazendo pesquisa sobre a gratidão, e ele que fala que a gratidão ativa mobiliza dentro do nosso ser a mudança até da fisiologia, né? Ativa a nossa fisiologia, por exemplo, quando a gente está
agradecendo voluntariamente, sem nada acontecendo fora, mas eu entro nesse estado, eu vou reduzindo drasticamente o meu cortisol, o meu estresse, né? Por quê? Porque isso é estudo já científico mesmo, porque ativa hormônios, né? Na verdade são neurotransmissores como a dopamina, a como chama, dopamina, a serotonina, a ocitocina, a dopamina, esses 4 principais neurotransmissores que é como se fossem mensageiros sanguíneos que vão para a corrente sanguínea, e quando a gente está nesse processo de agradecer, o corpo reage, estimula esses neurotransmissores que faz anular na corrente sanguínea essa sensação mais forte de estresse, mudando até o estado fisicamente. A gente ganha, né, a gente sabe que hoje em dia a gente tem a comprovação de que as nossas disfunções físicas, né, as nossas doenças, a causa é o estresse, tudo. A causa é o estresse. Então, quando a gente vai trabalhando todo dia, né, que aí se trata da técnica. Como que eu faço para estar na ativação? Então, tem aí o caderno da gratidão, né? O que é o caderno da gratidão que tanto se fala, né? O caderno da gratidão é exatamente um momento onde você dá para você esse tremendo remédio. É um remédio natural, porque você ativa no seu corpo esses neurotransmissores que vão equilibrando, porque quando, por exemplo, a dopamina, a serotonina, a ocitocina, a dopamina, todos esses neurotransmissores, quando estão na corrente sanguínea, a gente sente mais relaxado, a gente sente com bem-estar, né? Um bem-estar, a gente sente vontade de estar em conexão com o outro, porque o abraço, quando a gente abraça, o que estimula é a ocitocina. A ocitocina aflora dentro do nosso corpo. Olha que interessante. Então, quando você faz isso, você vai estar fazendo um trabalho maravilhoso. Então, é disso que eu gostaria de falar também hoje, dessa técnica, né? A palavra técnica fica um pouco assim, mas é uma relação que você faz com você mesma diariamente, porque eu estimulo muito meus clientes a estarem meia horinha por dia, porque isso é um santo remédio para a depressão e para o pessimismo. Estar consigo mesmo. Mas eu percebo que quando eu passo essa tarefa para começar a exercitar, eu percebo a dificuldade, porque eu vivi também essa dificuldade, porque quando eu li, né, através desse psicólogo, esses conhecimentos todos que eu estou falando, eu li um livro que é desse psicólogo, que é Robert Emmons, que tem até um livro aqui já editado aqui no Brasil, Pensa, né, Agradeça e Seja Feliz, é o nome do livro. E aí, esse livro traz essas informações, né? E quando eu li, eu falei, puxa, eu vou pôr à prova na minha vida, porque toda a técnica, primeiro eu passo por mim, né, para ver se isso tem validade, para poder, então, oferecer para o outro. E, realmente, eu vou percebendo que foi difícil, foi desafiador, colocar-me em prática, porque um tempo eu fazia, depois parava, mas eu percebia que quando eu parava, ou quando eu fazia, melhor dizendo, vou pôr no positivo, quando eu fazia, eu me sentia muito melhor, eu me sentia muito mais conectada com as coisas e atraindo aquilo que eu estava enfocando em agradecer mais ainda. Parece um movimento incrível de atração. E realmente,
a nossa mente, ela é magnética. Nosso corpo é eletromagnético, porque ele tem um circuito energético. Né? Nossos movimentos dependem de energia. A gente vai na acupuntura, o que o acupuntor faz é estimular os pontinhos para o circuito eletromagnético se conectar e dar vida e energizar um órgão que não está que está desvalido de energia e sobrecarregado no outro. Então, o nosso corpo é eletromagnético. Agora, a nossa mente, o que é a nossa mente? Nossos pensamentos e os nossos sentimentos são magnéticos. Magnetiza aquilo que a gente mais recorrentemente pensa sobre e sente. Né? Então, se eu estou sentindo muito medo, se eu estou muito pessimista com a vida, o que eu vou atrair? Mais situações que vão reforçar tudo aquilo que a gente vem vivendo, sentindo no nosso mundo interno. Então, quanto mais a gente vai podendo iluminar, eu acho linda essa palavra, assim, iluminar o positivo, não é? O caderno da gratidão, hoje de manhã pensando o que eu vinha falar, assim, me veio essa palavra, assim, iluminar o positivo é o caderno da gratidão. Por quê? Porque você está ali meia hora trabalhando no seu mundo interno os aspectos positivos da vida. Então, você está estimulando. E tem um jeito que depois eu vou falar, como fazer desse caderno um jeito de ser mais produtivo, porque senão fica muito árduo essa prática, porque as pessoas fazem um tempo, e eu falo por mim também, e depois para. Né? E aí, nossa, vou retomar, porque eu senti que foi bom, que me ajudou. Então, retomei. E às vezes um dia ou outro falho, às vezes 2 ou 3 dias, mas aí agora eu estou num patamar onde todos os dias eu coloco isso como algo que faz parte do meu cotidiano. Na verdade, Negri, isso é como quando a gente para fazer uma oração, né? Perfeito. Eu estou fazendo, na verdade, são 2 novenas, porque elas são parecidas, mas elas caíram na minha mão e eu estou fazendo. E eu estou sentindo assim que está sendo tão bom para mim, porque eu tenho um compromisso naquele momento de parar e demoro, porque são várias coisas, né? E aí, naquela hora, eu paro para fazer isso. E ela uma novena são 9 meses, não é 9 dias, 9 meses, né? Tem dia que estou tão cansada, acabo me esquecendo, né? Aí no dia seguinte eu faço 2, né? Eu pago aquela que eu não fiz, né? Perfeito, porque isso é a forma, exatamente essa é a forma de criar a disciplina. E a disciplina é essencial para a nossa vida progredir, porque realmente essa prática vai criando o quê? O hábito da gente fazer essa introspecção, que é difícil, é desafiador, ninguém gosta de parar para entrar ali dentro de nós, assim, ou seja, até para pedir algo às vezes. Às vezes é até difícil, só quando a gente está muito num apuro, danado que a gente faz isso. Mas no dia a dia, com essa intenção da gente ir progredindo, sem precisar de estar ali, né, nos desafios mesmo. Pesado, né? Exatamente. Aliás, essa novena que eu estou fazendo é 9 meses com Maria. E é muito legal porque começa a contar a gravidez da Maria, desde o momento em que o anjo aparece e anuncia, né, e ela que o Espírito Santo ia engravidá-la, né, e aí o momento que José também aceita, e aí todo dia, ontem a fala era que ela chegou aos 7 meses de gestação, e que é o momento em que o bebê se mexe demais na barriga, e que dá uma sensação muito legal. Então, todo dia tem uma historinha, né, de vida. E como mãe, também passei por isso. Tive 2 filhos, eu sei como que é. E ela fala, né, que quando você engravida,
E já estando aos 7 meses, parece que o tempo não passa, é uma imensidão de horas, de dias, né? Até o nascimento desse bebê, até a formação do feto como um todo, né? No teu ventre. Então é uma historinha que eu vou acompanhando e vou rezando junto. Pois é, isso estimula estar aí fazendo esse movimento de estar com você e estar com esse propósito de aumentar a fé, de se relacionar com Deus, né? Então, isso é o pulo do gato para quê? Para nós podermos ir melhorando a nossa vida de uma forma que nós temos disponível, esse é o ponto. Nós temos a possibilidade de esse poder nas nossas mãos, porque o que acontece quando nós estamos rezando, e eu entendo assim a gratidão como uma forma de oração. A gratidão é um momento de reverenciar e agradecer tudo que nós recebemos de Deus, né? Então, é exatamente uma forma de estar aí. Eu utilizo nesse tempo exatamente isso. Eu acho importantíssimo estar ali nesse contato né, profundo com o nosso Criador, que está dentro de nós. A gente tem um fragmento divino que está aí, que ele não interfere no nosso livre-arbítrio. É nós que temos que fazer esse movimento de querer nos aproximarmos dele. E nós fazemos isso através da oração e da gratidão, né? E tá aí. Às vezes, orar e depois meditar pode ser difícil. Por quê? Porque cria a gente coloca, às vezes, objeções. Agora, não dá, porque tenho isso e aquilo para atender. E, às vezes, a gente está com preguiça, porque está cansado, porque tem várias explicações que a gente dá. Porque nós temos uma parte instintiva que luta, Sim. que não quer também. E a gente tem que reconhecer essa parte, que faz parte, que está dentro de nós, a nossa humanidade, que nós queremos nos transformar em seres melhor, não queremos ficar na parte mais animal, né, do ser humano. A gente pode, e isso requer um esforço, né, da vontade, porque exatamente esse processo da gratidão, esse caderno da gratidão, né, que vou pôr agora um nome, vou batizar um nome, de iluminar o positivo, né, um processo onde você está aí com 2 objetos só, você precisa. 2 objetos, que é um caderno e uma caneta. Sim. E um outro elemento indispensável. Esse elemento, se ele não tiver, não vai rolar. Vira. Não vira, não rola, que é a vontade. Olha, você sabe que dentro disso, a Ellen coloca aqui, né? Quando eu aprendi sobre gratidão, eu percebo que quando sinto eu, vejo as coisas com um olhar diferente. Eu escolho ser grata. Que lindo isso. Prova científica da importância de agradecer. Foi dentro da sua fala. E é isso mesmo. Tem várias pesquisas, né? Tem uma da água, que você põe um copo de água e o outro, 2 copos de água. Num você fala coisas bonitas, né? E vendo ao microscópio como é que a água se movimenta. E no outro você fala coisa ruim. Também a água se mostra lá para as coisas que você falou, não é? Exatamente, porque realmente aí a água é um condutor muito forte. Nosso corpo tem muita água, né? A gente tem uma porcentagem elevadíssima de água no nosso corpo, e a água impregna o poder da palavra, né? Olha, né? E a palavra, para ter uma palavra, a gente tem um pensamento também. Então, isso mostra cientificamente o quanto que os nossos pensamentos, através das palavras, o nosso sentir, né, vibra de uma forma até um elemento, né, que é material, que é a água, né? Imagina se isso não impregna no nosso corpo também, né? Então, esses avanços científicos, a gente vai percebendo de uma forma muito clara o quanto que a gente tem disponível para nós vivermos de uma forma muito melhor, com mais alegria, com mais doçura, com mais fé, com mais abundância, com tudo que a gente precisa, porque é isso que nós estamos aqui, para sempre progredir. Deus quer progredir,
o progresso nosso. E a gente, quando a gente está na negatividade, nós estamos negando tudo que tem de bom. E a gente tem esse hábito, né? A gente tem muito hábito de reclamar da vida. Por quê? Porque está na nossa fisiologia também. Quando nós éramos pequenos, para sermos ouvidos, a gente chorava. Era a forma, desde pequenininho. Desde que nasce, né? Desde que nasce. A gente precisou desse recurso, só que a gente cresceu e temos mais recursos. Do jeito que as coisas estão evoluindo, daqui a pouco os bebês vão nascer falando, porque eles são tão incentivados, motivados, e já começa na gestação, daqui a pouco já nasce falando, não vai chorar mais. Exatamente. A criança está muito mais, de 30, ou nem um tempo atrás, ela já, o olhar, o contato com o olhar, celular, televisão, joguinhos, os próprios pais, estimulam demais. Muito. Então, é uma coisa interessante, porque se você pensar, a PAI tem 50 anos, 52 já. Quando a PAI foi fundada, eles eram mais feios, coitados, eles babavam, a situação era mais difícil, porque uma criança especial em casa era escondida. Hoje, você vai lá na PAI, muitas vezes você olha para a criança e fala assim, mas por que ela está aqui? Onde está a deficiência dela? Não se mostra mais, né? E por isso também que eles estão brilhantemente no mercado de trabalho, estão tendo vida igual a todos nós, porque o diferente é a nossa visão só, né? Exatamente. O diferente é o que está antes da visão, que é a forma de pensar, né? O preconceito. Exatamente, mudou a forma de pensar. E isso é a base, né? Esse é a grande mina de ouro que nós temos, são os nossos pensamentos e os nossos sentimentos. Então, na medida que a gente vai percebendo isso, a gente vai criando uma disciplina, né, de fazer esse contato mais amoroso com os nossos pensamentos e tirar esses pensamentos negativos que nós temos, porque estão enraigados dentro da nossa mente, né? E a gente tem a nossa responsabilidade sobre isso. Ninguém vai fazer isso por nós. Ninguém, nem nosso pai, nem sua mãe. É nós que temos que fazer isso. Então, assim, a palavra disciplina gera sempre uma relação, às vezes, muito dolorosa, porque nos reporta a algo muito severo, doloroso, aquela coisa que na educação se utilizava muito, às vezes, de penalizar, né, o aluno. Eu até lembro meu pai falando que ficava, às vezes, quando ele errava, ele ficava de joelho sob milho, né? Nossa então, Senhora. era a forma punitiva de ensinar, e ensinar ainda a disciplina tem essa conexão ainda muito forte, essa conexão. Então, e a palavra disciplina, olha que legal, a palavra disciplina, ela vem de discípulo, né? E discípulo quer dizer devoto, aluno devotado ao aprendizado. Que foi isso que aconteceu com os discípulos de Jesus, né? Eles precisaram, para ser apóstolos, eles precisaram aprender, né, serem alunos bem disciplinados, estarem ali, porque Jesus ficou ensinando os apóstolos para depois eles serem apóstolos, porque o apóstolo já é um grau a mais para divulgar o trabalho e fazer de uma outra forma. Mas eles precisaram passar pelo processo de disciplina, né, de discipulado. Olha que legal, Uma coisa vai juntando na outra, né? Agora, Egli, qual é a técnica para a gente fazer um caderno de gratidão? Vamos lá, isso é uma boa pergunta, porque o caderno, ele tem umas regrinhas, porque isso fica muito mais estimulante e mais efetivo, que é, primeiro, não colocar julgamento, queixa, crítica, porque às vezes como tem essa tendência, porque já estamos viciados, então evitar isso. Não colocar nada negativo no caderno. Ou aconteceu um acidente, e como que eu vou agradecer? Não precisa colocar, eu agradeço porque eu tive o acidente. Bom, depois eu dou os exemplos para poder explicar. Outra força poderosa, porque a história é
não ficar no automático. Eu vejo pessoas, às vezes, que faz o primeiro... Porque não é fácil, no primeiro momento, escrever, e aí vai procurar o dia anterior e vai colando, e vai fazendo e repetindo. Não é repetir. Não é copia e cola. Não né? é copia e cola. É sempre procurar estimular mais profundamente a gratidão. Então, essa é outra regra, é fazer do dia mais fortemente. Então, assim, muda. Eu sou... São 10, né? Então, eu sou grato. Não, eu sou grato e feliz por quê? Sempre no positivo. E completa o porquê. Por que que eu sou grato? Porque isso é muito importante, porque é o motivo pelo qual eu sou grata. Escrever o motivo pelo qual eu sou grata, né? Eu sou grata a Deus. Ok, mas por que que você está sendo agora grata a Deus? Porque eu estou com um compromisso de ir na rádio e eu agradeço. Então, esse exercício de escrever o porquê, o cérebro tem que trabalhar para dar o motivo pelo qual eu estou agradecendo. Então, eu agradeço a Roseli. Ok, mas por que que eu estou agradecendo a Roseli? Porque ela me dá uma oportunidade de eu expor meus conhecimentos aqui na rádio. Entende? E se eu for colocar 10 agradecimentos a você, eu sempre coloco o porquê. Porque cada vez mais vai me ajudando eu ir mais fundo, mais profundamente. E isso que se trata, porque para atrair, o que atrai aquilo que você grava, você é grato, por exemplo, como que eu vou agradecer o dinheiro que eu tenho tão pouco dinheiro? Né? Mas na medida que você vai agradecendo, mesmo que seja pouco, você está enfocando no agradecimento. E por quê? Aí você vai falar o porquê, porque me paga o aluguel, porque me faz eu comer, porque eu consigo pagar a luz. Olha quanta coisa. E a gente vai com isso, o quê? Estimulando mais fortemente atrair o que você está agradecendo, porque tem um princípio que quanto mais você agradece aquilo que você deseja atrair, mais você atrai. Né? Então, assim, exatamente assim, quanto mais você reclama, mais você atrai do mesmo. Por isso que é o né? Que você faz de novo, né? 2 vezes. Você clama, você reclama, e exatamente. Aí, e volta mais. Então, bloqueia. Quando a gente está reclamando, a gente bloqueia a possibilidade de atrair o positivo, porque você está reclamando, você está pondo energia nesse lugar. Então, quando a gente vai para um outro lugar de agradecer algo, mesmo que não seja as condições perfeitas e ideais que a gente está querendo, mas já é algo que eu estou, do positivo, eu estou expandindo esse positivo. E isso, quanto mais eu vou agradecendo, mais eu expando, mais eu expando. E quando vai ver, olha, é incrível, né? Uma experiência muito prática, pessoal. Antes era uma dificuldade que eu reclamava de ter que ir em alguns lugares que eu sabia que não tinha vaga. Né? Às vezes no centro, eu vou ter que ir lá porque eu não tenho vaga, não sei o quê, tem que ficar rodando, parará. Agora, eu parei de reclamar. Nossa... E acha vaga. Olha, parece que estava lotado, tem alguém saindo e eu entrando. Parece milagre. Né? Só para dar um exemplo pequenininho. Uma coisa também legal, que é útil e recomendável fazer, por exemplo, pode ser feito no começo do dia ou no final do dia. Tem gente que prefere mais no final do dia. Mas, por exemplo, quando começa o dia, eu costumo colocar as atividades que eu vou fazer do dia, eu vou ter o atendimento. E eu coloco até, agradeço a pessoa X que eu vou atender. Por quê? Porque eu quero ajudá-la no processo que ela está X. Eu até escrevo. E isso é incrível, incrível. Parece assim uma profecia, porque quando às vezes, não é sempre, eu comecei a ler, eu falei, nossa,
Claro que eu não lembro naquele momento, mas quando eu vou atender e o processo e a sessão, aumenta a qualidade, aumenta, por quê? Porque eu estou direcionando aquilo que eu quero que aconteça. Você ficou mais aberta àquele momento, né? Exatamente. E aí está embutida a gratidão pelo trabalho, pela vida, gratidão pelo conhecimento que você tem, que você pode aplicar em favor do outro, não é? Exatamente, o tempo todo, eu coloco isso aí o tempo todo. E assim, mais uma coisa bem importante que a gente tem que colocar é ampliar os mais variados situações, né? Por exemplo, até situações que são difíceis, que são desafiadoras. Eu tive uma discussão difícil com meu marido, por exemplo. Então, ao invés de colocar no caderno, eu agradeço, né, por não ter brigado mais, então, ter parado a briga, né? Então, evitar colocar nada no negativo. Tirar o não, eu ia falar isso. Tirar o não, sempre, né? Então, eu agradeço a oportunidade de eu... da convivência, por quê? Porque através desse momento eu posso aprender a conversar melhor, por exemplo. Entende? Então, para escrever é um exercício que exige atenção direcionada a quê? Ao positivo. O tempo todo. É uma prática que a gente vai no caderno e tem até, só para completar, não sei se nosso tempo está, fizeram uma pesquisa que quando a gente escreve manualmente, ativa partes do cérebro, isso foi monitorado, que estimula exatamente esses neurotransmissores. Então, quando você está escrevendo, você está dando remédio para o seu cérebro para você está pensando no positivo. Então, a dopamina, a ocitocina, a serotonina, todos esses... Eu que tenho agenda, vou fazer isso todo dia agora, então. Faça, né? que vou fazer. Maravilhoso. Que eu já comecei, e daí acabei relaxando. Mas a Geisa fala uma coisa interessante aqui. Ela disse que os havaianos têm essa mentalidade de agradecimento e fazem uma oração ao universo no começo do dia, chamado Ponopono, né? Sim. Como é que é? Eu perdoo, sinto muito, agradeço. Eu perdoo, eu amo e eu agradeço. São as 4 palavrinhas muito mágicas. É isso daí, Geisa. Então, de novo. Eu sinto muito, eu perdoo, eu amo e eu agradeço. Então tá aí, isso, muito lindo. Pusemos um laço de fita vermelha agora. Nossa, foi muito lindo. São Obrigada as pela conjecturas do universo, né? Ela lá longe e participando aqui. Isso mesmo. Mas, Egli, sempre um prazer ter você aqui. Muito Vamos fazer o caderninho. Na próxima vez que você vier, eu falo assim, tô aqui, hein? Que nem eu tô fazendo a oração todo dia, eu vou fazer o agradecimento todo dia. Muito legal. Você vai ver como tem um efeito precioso. Parece que me carrega de energia e sinto que as pessoas que começam a fazer saem rapidinho da depressão e do pessimismo. De uma forma fantástica. Tão fácil, né? Tão fácil, mas precisa da nossa boa vontade. Eu agradeço você e os ouvintes. Tá? Agradeço demais esse momento e a gente já vai deixar marcadinho a próxima, então. Espero que vocês tenham gostado. Um abraço carinhoso. Até a próxima semana. Fiquem em paz. Fiquem com Deus.